Você já ouviu falar dos mistérios do Acre? Não? Então se prepare, porque nem tudo por lá é floresta e silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir 3 histórias sombrias que os moradores evitam contar. Um hospital onde as luzes ainda acendem sozinhas, uma criança que aparece com a boca costurada às margens do rio e um padre desaparecido, que nunca foi enterrado e ainda caminha pelas trilhas da selva. São relatos reais, misturados com o inexplicável, coisas que não saíram nos jornais, mas continuam acontecendo. Se você acha que nada te assusta mais, assista até o final e tente dormir depois. Inscreva-se agora no canal Terror Urbano e venha descobrir o que o Brasil mais profundo tenta esconder. O hospital abandonado de Rio Branco. Entre as ruas abafadas do centro de Rio Branco, existe um prédio esquecido que ninguém ousa reformar. Não há placas, não há vigilância, mas quem vive nas redondezas sabe exatamente o que é aquele lugar. Eles o chamam apenas de o hospital, um nome dito com pesar, como se carregar palavras demais fosse atrair algo que ainda mora lá dentro. O edifício foi fechado abruptamente em 1992, após uma sequência de incidentes trágicos no 3º andar, a ala psiquiátrica. A explicação oficial foi uma instabilidade estrutural grave, mas dentro do hospital, os próprios funcionários sabiam. O problema não era o concreto, era ela. Naquele ano, pacientes começaram a relatar o mesmo fenômeno. Durante a madrugada, algo passava rastejando pelo teto do corredor. Alguns diziam que era uma mulher, com o corpo dobrado ao contrário, os cabelos encharcados e os olhos fixos em uma lâmpada que piscava sem parar. No fim de março, 2 enfermeiros desapareceram durante um plantão noturno. Suas pranchetas e jalecos foram encontrados em um dos quartos, trancado por dentro. As câmeras de segurança mostraram uma última imagem, os 2 parados diante de um espelho, olhando para algo que não aparecia na gravação. Os pacientes começaram a mudar. Durante as noites, gritavam todos ao mesmo tempo, dizendo que ela estava nos espelhos ou debaixo da cama. Outros desenhavam uma figura sempre igual, uma mulher curvada, com o rosto esticado e sem boca, segurando uma lâmpada apagada. Uma enfermeira chamada Elsa relatou que, ao passar pelo corredor, viu uma paciente parada diante da janela, com o corpo coberto de hematomas. Quando foi chamar ajuda, a paciente desapareceu diante dos seus olhos. A janela, no entanto, estava lacrada com grades desde 1987, e o quarto havia sido selado depois de uma morte inexplicável anos antes. Elsa pediu demissão no dia seguinte e se mudou de estado. Diante da crescente pressão, a direção do hospital decidiu lacrar o 3º andar. Antes disso, um grupo de funcionários tentou fazer uma última inspeção. Gravaram áudios, fizeram anotações. Mas um dos técnicos começou a sangrar pelo nariz ao se aproximar do elevador. Outro caiu no chão dizendo que ouvia sussurros dentro das lâmpadas fluorescentes. Naquela noite, os corredores ficaram 48 segundos iluminados sozinhos, mesmo com a energia cortada. No dia seguinte, o andar foi trancado com cimento armado. Nenhuma autoridade comentou o caso. Poucos meses depois, o hospital inteiro foi fechado. Nos anos seguintes, exploradores urbanos, youtubers e curiosos tentaram invadir o prédio. Muitos relataram lanternas que apagavam ao subir para o 2º andar, sensação de ar gelado, mesmo em pleno verão amazônico, ouvirem passos acima, embora o 3º andar esteja inacessível. Em 2019, um grupo filmou a tentativa de entrar por uma escadaria lateral. Na gravação, vê-se claramente uma figura escura atravessar o corredor no fundo, sem fazer som algum. A câmera travou por 7 segundos e todos os celulares perderam a gravação original. O vídeo só sobreviveu porque foi enviado por mensagem para outra pessoa, em tempo real. O grupo abandonou o canal dias depois. O hospital continua de pé, pichado, tomado por mato, mas estranhamente intacto. As paredes ainda carregam o nome das alas, as janelas ainda têm grades, mas o 3º andar segue fechado, atrás de concreto, silenciado. Alguns moradores afirmam ver uma luz que acende sozinha lá em cima, sempre no mesmo horário, 3h17. E toda vez que alguém tenta se aproximar à noite, alguma lâmpada do bairro pisca, como se ela ainda estivesse procurando alguém para olhar para ela de volta. De verdade.
O menino da boca costurada. Nas margens silenciosas do rio Envira, em Feijó, moradores mais antigos contam uma história que nunca é dita à luz do dia. Ela é sussurrada à noite, entre velas e orações, principalmente quando o rio sobe rápido demais ou quando alguém desaparece sem deixar rastro. É a história de um menino, sozinho, de pé na beira do rio sempre de madrugada, com os olhos fundos, a pele pálida e a boca costurada com linha de pesca. Eles o chamam apenas de o costurado. Em 1983, uma senhora conhecida como Dona Alzira, moradora de uma vila ribeirinha próxima à floresta, relatou à rádio local que seu neto de 9 anos havia voltado da beira do rio completamente mudo. Segundo ela, o menino saiu com os colegas para pescar de madrugada, escondido da família. Voltou sozinho, em estado de choque. Nas palavras de Alzira, ele só tremia, não falava nada, mas chorava como se alguém tivesse enterrado um prego dentro do peito dele. O menino foi levado à capital, mas nunca mais voltou a falar. Dias depois, começou a desenhar obsessivamente uma figura, uma criança com a boca fechada por vários pontos e um anzol saindo do canto do lábio. Ribeirinhos contam que, décadas atrás, um menino indígena teria sido lançado ao rio com a boca costurada, como parte de um ritual de castigo por revelar segredos proibidos. O corpo nunca foi encontrado, mas desde então, a cada 7 ou 8 anos, ele volta a aparecer para alguém diferente, sempre à noite, sempre perto de uma canoa, e sempre apontando para o fundo do rio, como se pedisse para ser seguido. Em 2004, um pescador conhecido como Zé do Caco desapareceu durante uma pescaria noturna. Seu parceiro, o único sobrevivente, disse que viu uma criança parada na margem, com os pés virados ao contrário, apontando para a água. Zé, num impulso, pulou no rio. Nunca mais emergiu. No dia seguinte, encontraram a rede de pesca boiando e dentro dela, presa, uma camisa infantil encharcada, com linhas de costura ainda molhadas. Não havia corpo. Em 2017, um professor de uma escola rural pediu socorro após seus alunos entrarem em pânico durante uma aula de campo às margens do rio. Socorro! As crianças! Ontem algo terrível aconteceu! Precisamos de ajuda, rápido! A criança que havia visto a figura ficou em silêncio por 3 dias. Depois escreveu num caderno: ele não tem mais voz, mas me pediu para dar a minha. Nas noites de neblina, pescadores dizem que ouvem o som de respiração vinda da água e que se você estiver sozinho com uma lanterna fraca, pode ver uma figura infantil com a cabeça baixa parada em cima de uma canoa virada. Ele não fala, só aponta. E se você olhar direto nos olhos dele, dizem que sente algo subindo por dentro da garganta. Alguma coisa que não é sua, algo frio, antigo e cheio de fome. Por isso, nas vilas ribeirinhas, existe uma regra clara: nunca pesque de madrugada. E se vir uma criança sozinha na margem, reze e vire o barco. O padre que nunca foi enterrado. Nos registros da Diocese do Alto Acre, consta apenas que o padre Joaquim Arcanjo de Almeida desapareceu em missão em 1963, enquanto cruzava a floresta amazônica, rumo a uma comunidade isolada nas margens do rio Tarauacá. Mas nas bocas dos mais antigos ele nunca desapareceu. Ele continua andando. Padre Joaquim era conhecido pela voz serena, as vestes sempre limpas e a devoção extrema. Tanto que se ofereceu para ir a pé até uma aldeia distante, onde diziam que uma epidemia de febre estava matando crianças. Partiu sozinho, com uma cruz de madeira nas costas, uma Bíblia no alforje e os pés descalços, como voto de humildade. Foi visto pela última vez entrando na mata por uma trilha próxima ao Seringal do Liberdade. 2 semanas depois, uma equipe de busca encontrou o alforje aberto, a Bíblia flutuando em um igarapé e um lenço encharcado de sangue amarrado a um cipó. Mas não havia corpo, nem sinais de ataque. A mata estava silenciosa demais. Moradores de comunidades indígenas e ribeirinhas começaram a relatar encontros com um homem pálido, de batina suja, caminhando sozinho pelas trilhas. Ele não falava, apenas levantava a mão em bênção e murmurava em latim, com uma voz abafada, como se falasse de dentro da terra. Um seringueiro chamado Amadeu disse que o padre apareceu na beira do seu acampamento, estendeu a cruz e apontou para uma árvore. Na base da árvore
Amadeu cavou e encontrou um crânio humano com o maxilar quebrado. Dias depois, Amadeu desapareceu. Alguns dizem que a cruz que o padre levava nunca foi encontrada porque ele ainda a carrega. Ela aparece no meio da mata fincada no chão, em locais onde alguém vai morrer. Pescadores contam que quando a cruz surge perto do rio, a água para de correr. Os pássaros somem e o vento muda de direção. Uma criança de Tarauacá chegou a desenhar a cruz repetidamente após ter se perdido por uma noite. Quando perguntaram o que era, ela respondeu: Ele disse que está esperando alguém, e enquanto ninguém voltar para buscá-lo, ele também não vai embora. O padre nunca foi enterrado, nunca recebeu extrema unção, nunca descansou. E é por isso que dizem que ele ainda caminha entre a vegetação densa, com os pés cobertos de lama, os olhos brancos procurando por uma missa que nunca terminou. Se você estiver em trilha na região e ouvir uma oração em latim, não responda. Se vir uma cruz solitária no chão, não a toque. E se um homem pálido levantar a mão em sua direção, não aceite a bênção, porque ela não é para te salvar, é para te manter lá com ele. O Acre é envolto por uma floresta densa, rios silenciosos e comunidades que vivem entre o visível e o inexplicável. Por trás do verde vibrante e da tranquilidade aparente, há ecos de histórias que nunca foram encerradas. Hospitais que ainda respiram no escuro, crianças que voltam do rio com a boca selada e padres que caminham sem alma por trilhas que já esqueceram seus nomes. Esses não são apenas contos, são avisos. Se você assistiu até aqui, sabe que o medo existe até onde não há mais trilha. E o Brasil está cheio de caminhos assim. Agora é com você. Qual o próximo estado que devemos explorar? Deixe nos comentários a sua sugestão. Quem sabe a próxima história sombria venha da sua cidade. Inscreva-se agora no canal Terror Urbano e ative o sininho. Aqui toda semana o sobrenatural encontra a realidade. E quando isso acontece, você não sai ileso.